Olá, amigos. Quarta-feira, 19 de outubro, chegamos aí na leitura do Guia do Estudo da Palavra, número 386. O título do trimestre, Vida, Morte e Eternidade. E o título de hoje, Seus mortos viverão. Começamos com a questão número 4. Que contrastes há entre os que perecerão para sempre? Leituras aí de Isaías capítulo 26, 14, Malaquias capítulo 4, 1, e os que receberão a vida eterna, Isaías 26, 19. Que contraste há entre um e outro? Bom, eu respondi aqui que os ímpios serão completamente destruídos pelo fogo, contudo, os justos ressuscitarão para a glória eterna. Isaías apresenta um contraste importante entre a majestade de Deus e a nossa fragilidade. Ver Isaías 40. Embora sejamos como erva que seca e as flores que caem, a palavra de Deus permanece para sempre. Está lá nos versos 6 a 8. Contudo, apesar de nossa pecaminosidade humana, a graça salvífica de Deus está disponível para todos os seres humanos e se torna efetiva até mesmo para os gentios que abraçam sua aliança e guardam o sábado. Isaías 56. O sábado, Adilson, o sábado. Mas a lei não foi abolida? A lei foi abolida. Mas o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Mas que lei, se a lei foi abolida? Então, se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, então Cristo morreu em vão. E se Cristo morreu em vão, então não tem mais evangelho? Bom, se não tem lei, não tem pecado, Cristo morreu em vão, não tem mais evangelho? A anarquia está estabelecida então, não é mesmo? Mas quando Cristo morreu, se não me engano, Romanos, irmão Deus, diz que o fim da lei é Cristo, mas na tradução da língua original, esse fim não é o fim de ponto final, é um fim de finalidade. A finalidade da lei é Cristo. Quando Jesus morreu, tudo foi abolido, a lei foi abolida. Então, por que só um dos ladrões da cruz foi salvo? Se Jesus veio, sanou tudo já, então não precisamos mais de arrependimento? Mas a cruz demonstrou que nós precisamos de arrependimento. Um dos ladrões se arrependeu e foi-lhe concedido o paraíso, e o outro não. Então, amados, continuando aqui na leitura, só que um parênteses aberto para a meditação. É importante demais essa meditação, Se não existe mais lei, então a anarquia está estabelecida, e essa não é a realidade. Na verdade, é a realidade que está tentando se infiltrar na nossa nação. Vamos lá. No livro de Isaías, a esperança da ressurreição é ampliada de forma significativa. Enquanto as alusões anteriores à ressurreição foram expressas especialmente a partir das perspectivas pessoais de Jó, você pode constatar isso, em Jó capítulo 19, verso 25 ao 27, você pode constatar isso em Salmos capítulo 49, verso 15, 71, verso 20. Isaías fala dela incluindo a si mesmo e a comunidade da aliança, Isaías 26, 19. Isaías capítulo 26, capítulo inteiro, contrapõe o destino distinto dos ímpios e dos justos. Por um lado, os ímpios permanecerão mortos após a segunda morte. Você pode constatar isso em Apocalipse capítulo 21, verso 8. Eu podia só deixar lá na inscrição do vídeo, os versículos, mas eu cito aqui no ponto a ponto para entender que cada frase, cada colocação aqui é sempre baseado na palavra de Deus e não pode ser diferente, amados? Eles serão completamente destruídos e toda a sua memória perecerá para sempre, Isaías 26, 14. Essa passagem enfatiza o ensinamento de que não há almas nem espíritos sobreviventes que permanecem vivos após a morte. Sobre a destruição final dos ímpios que antecede depois, o Senhor declarou em outro lugar que os ímpios serão queimados e não lhes restarão nem raiz nem ramo.
Malaquias 4, verso 1. Por outro lado, os justos serão ressuscitados para receber a recompensa. Deus tragará a morte para sempre e enxugará as lágrimas de todos os rostos. Isaías 25, 8. Louvado seja Deus por essa palavra. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Isaías 26, 19. Isaías 26, 19. A ressurreição reunirá o justo de todas as eras, incluindo seus entes queridos que morreram em Cristo. Sábado nós estávamos na classe 3, né? Faço parte da classe 3 aqui de Araquari, sede Araquari aqui, a central de Araquari, né? E nós estávamos conjecturando sobre isso, né? Tentando aí imaginar a multidão de pessoas ressurgindo, porque certamente a quantidade de pessoas que estão no pó da terra deve ser maior, né? Certamente, entre aspas, não tenho esse número, não sou Deus, né? Mas a gente imagina que os que estão no pó da terra sejam em maior número dos que nós que estamos vivos. Então imagina toda essa multidão junto. Que multidão! Você já pensou nisso? Questão de rodapé. Imagine se pensássemos que a morte é o fim de tudo e que os nossos conhecidos partissem e se tornassem como se nunca tivessem existido e sentíssemos como se a vida não tivesse significado. Em contraste, qual é a nossa esperança? Que entendemos que a morte não é o fim. Bom, a nossa esperança é a vida eterna, com Pai, Filho, Espírito Santo, os profetas, os discípulos, enfim, com todos os santos. Essa é a nossa esperança. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, uma palavra tremenda de meditação em muitos pontos, Senhor, nessa manhã. Pai, obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas, obrigado pela Tua palavra ser viva e eficaz. Obrigado, meu Deus, pelos nossos amigos que estão do outro lado, Senhor, nos acompanhando a Tua palavra através de nós. Eu digo através de nós porque estou aqui com o meu amigo Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos em Cristo. Obrigado por cada intercessor que o Senhor tem levantado em nosso favor. Sempre estamos aqui orando um pelos outros para que nos mantenhamos de pé até o grande dia. Obrigado, meu Deus. E não posso deixar de colocar diante de Ti, Pai, todas as pessoas que estão enfermas, que necessitam de cura, todas as pessoas, meu Deus, que estão em recuperação de cirurgia, pessoas que estão esperando o resultado de exames. Oh Deus, como nós necessitamos de Ti e somos dependentes da Tua graça. Obrigado, meu Deus. No nome santo de Jesus é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.